Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Eu estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar na casa da senhora, entrar na casa do senhor, porque está começando o programa com o Brasil Nordeste de hoje. Uma alegria imensa poder entrar na sua casa. Hoje nós temos o Giro de Notícias, temos também uma entrevista muito especial com um deputado pernambucano. Estamos recebendo a visita de um colega da TV Com Brasil. Vem para cá, Matheus Moura, que apresenta o programa Cidade Alternativa. Cidade Alternativa, o Matheus Moura é daqui de Braslândia, aqui no Distrito Federal. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Sandro? É um prazer estar aqui no seu programa, aqui, levando essa mensagem para milhares de pessoas aí. Uma alegria. Muito obrigado, Matheus. Sucesso lá no teu programa. Olha, então eu quero chamar aqui a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que está em Pernambuco, e ela vai trazer um giro aqui na tela da TV Com Brasil. Pode rodar. A economia de Alagoas voltou a dar sinais de recuperação. No mês de julho, Alagoas criou 1.571 vagas de emprego com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. O saldo de empregos é a diferença entre as 7.054 admissões e as 5.483 demissões no mês passado. Em junho, após 5 meses de demissões, o Estado já havia apresentado uma recuperação tímida, com saldo de 863 novas vagas de emprego. Mesmo com a retomada, o acumulado apresenta uma situação crítica na geração de empregos com carteira assinada. Desde o início do ano, o Estado fechou 27.514 vagas. Natânia Mello, para o programa Brasil Nordeste. Vamos cruzar o país e vamos até o Rio de Janeiro, onde está o nosso correspondente, jornalista Kleber Araújo, na maior favela da América Latina, onde tem uma enorme comunidade nordestina, a Rocinha. Kleber, é com você. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou o projeto que garante prioridade aos conjuntos habitacionais de baixa renda no cronograma de obras da Prefeitura, visando garantir a segurança dos seus moradores. A partir da publicação dessa lei, fica instituída a obrigatoriedade de vistorias periódicas, com intervalo máximo de 5 anos, para assegurar as condições básicas de conservação nos conjuntos residenciais que comprovarem hipossuficiência, ou seja, declaração de pobreza por meio de benefício de tarifa social diferenciada ou pela participação de programas assistenciais do poder público. O laudo técnico será realizado por profissionais habilitados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação, que farão vistoria e a solicitação para execução de medidas reparadoras dessas construções. A prioridade de execução das intervenções será determinada pela condição do risco estrutural da edificação apontada pelos técnicos. A efetivação do projeto é uma excelente oportunidade para retificar a omissão do poder público na fiscalização do planejamento e conservação dos diversos conjuntos residenciais de baixa renda construídos no município, em muitos casos, oriundos de programas como Minha Casa Minha Vida, que colocam em situação de risco os seus moradores. Kleber Araújo para o programa Brasil Nordeste. E para fechar o giro, nosso produtor Eduardo Negrão, que está na maior capital do país, em São Paulo. Eduardo Negrão, a tela da Com Brasil é sua. Boa tarde, audiência do Brasil Nordeste e da TV Com Brasil. Depois de prender políticos espalhados pelo Brasil todo, assim como os empresários, a República de Curitiba, a tradicional Lava Jato, começa a prender os próprios paranaenses, os seus conterrâneos. Na verdade, não é nem prisão. O Grupo J. Malucelli, talvez o maior grupo empresarial do Paraná, que reúne redes de supermercados, construtoras, até time de futebol. O Londrina, por exemplo, o glorioso Londrina, hoje é mantido pelo Grupo Malucelli e já teve um time de futebol no Paraná chamado J. Malucelli mesmo, nem sei se ainda existe. O que interessa é o seguinte: o Grupo J. Malucelli é controlado pelo seu diretor Joel Malucelli, que acabou sendo preso meses atrás, mas foi solto rapidamente, como todo bilionário que é preso aqui no Brasil.
fez um acordo, vai pagar 100 milhões de reais entre multas e devolução e danos aos estados do Paraná e ao erário público. É pouco, né? É menos do que padre goiano tá aglutinando para construir catedral e comprar fazenda e casas na praia. A J. Malucelli era investigado nas operações Lava Jato, CEPS, Operação Piloto Integração, além da operação do Ministério Público Federal Rádio Patrulha, tá? Em todas o Joel Malucelli. Eles fizeram um acordo para devolução. Esse acordo foi integralmente homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Combate à Corrupção do Ministério Público Federal do Paraná. E no acordo assinado, além de reconhecer os ilícitos praticados e efetuar o pagamento de multa e ressarcimento dos danos, vai ficar cerca de 30% para o governo estadual do Paraná e o resto vai para a federação. As empresas se comprometem a fornecer informações e provas relevantes sobre a participação de terceiros e apresentar dados de movimentação financeira entre 2009 até 2018, cerca de 9 anos, para investigação dos fatos, né? Eles estão muito vinculados, essa operação, ao ex-governador tucano do Paraná, o Beto Richa, que também foi em cana umas 2 vezes, saiu, não sei se ele está dentro ou está fora, porque governador é assim, vai e volta, menos o Sérgio Cabral Carioca, que esse vai e fica. É isso aí, Eduardo Negrão, direto de São Paulo. Agradecendo também a senhora pelo carinho da sua audiência, agradecendo o senhor, pedindo que, se vocês puderem, mande um WhatsApp para a gente. O telefone está aqui no seu vídeo, dizendo de qual parte do país que você está assistindo o programa Com o Brasil Nordeste. Quero aproveitar e abraçar o Vanderlei, da cidade de Comodoro, no Mato Grosso, que ontem mandou um abraço para a gente, disse de qual a cidade que estava nos assistindo. Vanderlei, um abraço carinhoso para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero aproveitar e abraçar também as cidades que estão aniversariando neste 25 de agosto. Guadalupe, no estado do Piauí, Joaquim Gomes, no estado de Alagoas, e Barretos, a grande Barretos, famosa Barretos, no estado de São Paulo. Um abraço a todos os munícipes, um abraço também aos gestores dessas cidades. Espero que vocês estejam administrando de forma bacana a cidade de vocês, para que os munícipes tenham aquela vida com qualidade que todos os brasileiros merecem. Parabéns, então, à cidade de Guadalupe, no Piauí, Joaquim Gomes, no estado das Alagoas, e Barretos, no estado de São Paulo. Nós vamos a um brevíssimo intervalo comercial e voltamos com a entrevista com o deputado federal Fernando Rodolfo, do PL do estado de Pernambuco. O programa Com o Brasil Nordeste volta já já. Estamos de volta, agradecendo a você o carinho da audiência, pedindo que, se puder, mande um WhatsApp para a gente. Queremos muito abraçar você, abraçar a sua cidade. Vamos à entrevista com o combativo, atuante deputado Fernando Rodolfo. Primeiro mandato, mas ele já chega incendiando a casa.
Ele vai falar aqui sobre, segundo palavras do deputado, a péssima administração do governador Paulo Câmara, do estado de Pernambuco, vai falar também das emendas que foram enviadas para o seu estado e, segundo o deputado, tem gente que vai sair preso nesse negócio, porque o que tem nego metendo a mão no dinheiro do Covid-19 não está no gibi. Pode rodar. Olá, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. O nosso bate-papo de hoje com o deputado federal do estado de Pernambuco, deputado Fernando Rodolfo, do PL. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma honra ter o senhor aqui. Eu que agradeço, Sandro, a oportunidade de estar aqui conversando com os seus telespectadores e com um povo que valoriza muito, né, a cultura do nosso Nordeste, que valoriza os feitos do nosso Nordeste. Eu venho do Nordeste trazendo comigo aqui para o Congresso Nacional o sentimento, né, de justiça social, o sentimento de valorização do homem, da mulher, trabalhador, trabalhadora, e isso tem pautado o nosso mandato aqui. Deputado, em que pese o senhor está no seu primeiro mandato, né? Poderia ser considerado um novato na Câmara, mas o senhor chegou com uma certa maturidade política, porque enquanto algumas figuras já conhecidas no cenário político da região Nordeste foram por enfrentamento ao governo federal, o senhor desde sempre tem tido cuidado de estar defendendo o interesse da população sem entrar nesses choques ideológicos, né? Como é que o senhor faz a avaliação do seu mandato indo para quase 2 anos? Como é que o senhor avalia esse período que o senhor está aqui em Brasília? Olha, Sandro, a grande diferença é que eu não cheguei aqui em Brasília fruto de uma vitória eleitoral porque um pai ou um parente meu não pôde se candidatar por ser ficha suja. Infelizmente, essa é uma realidade. O sujeito se elege deputado, rouba tanto aqui em Brasília e fica inelegível e coloca um filho. O filho que não entende nada de política, quando chega aqui, na verdade, só coloca a digital lá para votar e quem exerce o mandato é o pai. Eu trago comigo a experiência da minha vida inteira. É uma vida que eu construí ao custo de muita luta, né? A minha experiência no jornalismo me proporcionou essa maturidade, como você diz, né? A gente, antes de começar essa entrevista, falava de alguns episódios que eu já vivi na minha vida em função do jornalismo investigativo. Ora, eu já me infiltrei numa quadrilha de empresários no estado de Sergipe que fraudava a licitação. Então, eu sei como se faz para roubar o dinheiro público da merenda escolar, por exemplo. E apresentei projeto de lei que fecha as brechas que o jornalismo me oportunizou conhecê-las. Eu trago aqui a experiência, por exemplo, de uma máfia de clínicas para dependentes químicos, né, que se aproveitam da fragilidade do dependente para ludibriar famílias, e a gente já tem projeto de lei nesse sentido. São alguns exemplos que me dão a condição de exercer um mandato com o pé no chão, né? Então, a experiência de vida que me trouxe até aqui me favorece nesse momento. Estou há 2 anos no mandato, acho que já cumprimos muito do que foi prometido na campanha, dos compromissos que foram firmados na campanha eleitoral, e essa é a grande diferença, é chegar aqui e retribuir a confiança que foi depositada nas urnas com trabalho. Nós estamos conversando com o deputado Fernando Rodolfo, do PL do estado de Pernambuco. Eu não fiz essa apresentação anteriormente, mas o deputado, um brilhante repórter, e já se meteu em cada uma para poder trazer a verdade dos fatos aos cidadãos que vocês não imaginam. E ele está fazendo a mesma coisa aqui na Câmara Federal. O senhor andou visitando escolas, hospitais no interior de Pernambuco. O senhor tem sido um fiscalizador contundente. Em relação à Covid-19, essa pandemia, muitos prefeitos têm se aproveitado também com esse farto recurso, dinheiro público, podendo comprar sem licitação. No nosso estado, Pernambuco, por exemplo, a prefeitura lá da capital pagou por respiradores que não chegou. O senhor está acompanhando de perto isso? O senhor acha que vai haver punição para essas pessoas que estão matando os nossos concidadãos? Olha, nós estamos no Brasil. Infelizmente, o Brasil não é um país sério. Porque num país sério, esse tipo de coisa não aconteceria. Um prefeito de uma capital importante, como é o Recife, comprar respirador para porcos, respiradores que a Anvisa já disse que não poderiam ser utilizados em humanos, foram comprados com dinheiro público. E aí não dá em nada, até agora não deu em nada.
num país sério, o prefeito já era para estar preso. Né? A gente vê casos aí de cidades menores, que estão distantes da grande mídia, onde a prefeitura recebeu 2 milhões de reais para investir nas ações de combate ao coronavírus, e o que fez foi instalar uma pia com um pedaço de cano no meio da feira livre e 2 barreiras sanitárias. Quer dizer, para onde foi esse dinheiro? A gente está falando da realidade nua e crua do país. Sabe, eu acho que, lamentavelmente, esses prefeitos vão passar imunes por isso, porque se fosse para prender político ladrão nesse país, faltaria cadeia. Teria que botar num navio e afundar. O deputado Davi Maia, do estado de Alagoas, que está à frente de uma CPI mista interestadual, ele falou isso semana passada aqui. Ele disse que não entende como que governadores da região Nordeste ainda não estão presos, né? Porque, segundo ele, o que o consórcio Nordeste está fazendo é algo inacreditável. O senhor tem informação a respeito do consórcio Nordeste? Quanto custa ao estado de Pernambuco para participar desse consórcio? Já foi algum benefício, o senhor sabe de algum benefício que o consórcio Nordeste tenha levado para o seu estado, deputado? Eu não conheço, eu posso até estar sendo aqui leviano, de fato, realmente eu não conheço nenhum benefício que esse consórcio tenha levado para o meu estado de Pernambuco. O que eu posso lhe afirmar aqui com absoluta certeza é de que o povo de Pernambuco perdeu a confiança no governo que está instalado lá. Perdeu a confiança por muitas razões, por muitos fatos que a história mostra, né? Muita corrupção. Não é concebível que um governador mande fechar uma delegacia que está investigando corruptos. Não é concebível que um governador mande fechar uma delegacia e tirar a delegada de lá só porque ela estava prestes a prender seus aliados. A gente parece que está num país de mentirinha. Eu, de fato, não conheço os benefícios desse consórcio Nordeste para Pernambuco, mas sei da indignação do povo do meu estado. Você está assistindo a entrevista com o deputado federal Fernando Rodolfo, do PL do estado de Pernambuco. O deputado vai falar também sobre a importância deste ano, que é um ano de eleição. Eu sei que tem gente que diz que não gosta de eleição, não gosta de política, mas a verdade é que se você não prestar atenção em quem você vai votar, se você não gosta de política, você vai ser certamente administrado por um péssimo político. Então é muito importante que você preste atenção a quem você vai entregar o talão de cheque em branco para assinar por você. Vamos à entrevista com o deputado Fernando Rodolfo. Segundo o deputado Davi Maia, quem comanda esse consórcio, o governador da Bahia, Rui Costa, e os pensadores para a região Nordeste são políticos que perderam a eleição em Araraquara, em São Paulo. Se depois o senhor pudesse debruçar um pouco sobre isso. Por falar em fechar, o deputado está falando da delegada Patrícia Domingos, de Recife, e já deu entrevista aqui para a gente também, e mandou fechar a delegacia, mas o governador não mandou fechar sua delegacia. Essa máscara aqui, deputado, eu trouxe de Santa Cruz do Capibaribe. Eu estive lá em março, ainda estava no início da pandemia. O governador havia mandado fechar todas as indústrias ali. Ali é um polo têxtil, o senhor conhece bem, Caruaru, o senhor atua lá. E os empresários muito rapidamente adaptaram a sua linha de produção, produzir máscaras como essa. E o governo do estado não teve a iniciativa de comprar, de incentivar, e hoje a gente vê o estado de Pernambuco figurando entre um dos piores, né, no caso da Covid-19. Então, pelo que o senhor está falando, o governo lá não tem olhado para o estado, em nenhuma área. O estado está abandonado. Na verdade, o que o governador Paulo Câmara faz, e faz bem feito, é cobrar impostos do povo pernambucano. Nós pagamos uma taxa de PVA, uma das mais caras do Nordeste. Em contrapartida, as nossas estradas estão abandonadas. Os nossos hospitais estão sem remédios. Eu recebi uma ligação no domingo passado à noite, já quase madrugada, de um médico amigo que estava lá acompanhando um parente seu que havia sofrido um acidente de moto e me disse: olha, aqui não tem soro nesse hospital. Não tem soro, não tem antibiótico, não tem remédio aqui. Está sem governo. Pernambuco está sem governo. E por falar em estrada abandonada, o senhor está brigando lá para voltar a 232 para o governo federal. Nós estamos lá nessa luta porque a BR-232
no trecho que vai do Recife até Caruaru, que é o principal eixo rodoviário do Estado, está abandonada, né? Ela hoje está sob a gestão do governo do Estado desde 2002 e esse convênio vai até 2027. Então, é um convênio de delegação que tem um prazo aí de 25 anos. Acontece que a rodovia está enfrentando uma situação realmente de abandono. Então, nós fomos às ruas tentar sensibilizar a população para que a gente pudesse criar um movimento e dar força a esse movimento para chegar até o ministro Tarcísio e dizer, olha, o povo de Pernambuco cansou de trafegar por essa rodovia que está abandonada. O número de acidentes lá em cima passam 48 mil carros por dia, 48 mil veículos por dia nesse trecho. E aí a gente entrou com a ação popular na Justiça, né? A princípio a Justiça não nos deu a liminar que foi pedida, a ação está seguindo, mas o que importa é que o resultado efetivo aconteça, seja do governo do Estado, que já provou que não vai fazer, seja do governo federal. Como é que o senhor avalia a relação do governo federal em relação ao seu estado, Pernambuco? Se puder abrir um pouco mais, eu vi que o senhor esteve na inauguração da obra do Rio São Francisco. Aliás, o senhor foi um dos poucos parlamentares daquela região que teve uma obra tão importante como essa. Como é que o senhor vê a relação do governo federal para a nossa região Nordeste? Olha, o governo federal tem feito o que pode pelo Nordeste, né? O presidente Bolsonaro não deixou parar grandes obras. Essa obra que você se referiu aí foram as comportas. Ele foi lá abrir as comportas da transposição, de uma etapa da transposição do Rio São Francisco, já no Ceará, divisa ali com Pernambuco. Você sabe que ao longo dos últimos anos, durante os governos petistas, a transposição do Rio São Francisco foi alvo de páginas policiais, né? Corrupção, muito dinheiro sendo jogado na lata do lixo e a obra praticamente parada. Agora, no governo Bolsonaro, a gente vê em pouco tempo ele fazendo sem corrupção, sem desviar R$1 sequer do dinheiro público, o que não foi feito nos governos do PT. Então, eu não posso dizer que o governo está dando as costas para o Nordeste. O governo do presidente Jair Bolsonaro está investindo agora 900 milhões de reais para concluir, por exemplo, a adutora do Agreste. A adutora do Agreste, que vai levar água para vários municípios do estado de Pernambuco, que até hoje sofrem com a questão do abastecimento. Os governantes vão ter que baixar a guarda, vão ter que reabrir, colocar suas cidades para funcionar. Como é que o Ministério da Economia, me parece, tem feito um esforço grande para que o país não saísse tão ruim, né, dessa crise. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, tudo que o governo poderia fazer, o governo federal poderia fazer, foi feito. O Congresso Nacional foi parceiro, foi aliado do governo nesse momento. Nós aprovamos, por exemplo, a lei que criou o auxílio emergencial. Inclusive agora, né, o presidente já demonstrou sua intenção de prorrogar esse auxílio até o final do ano, porque isso estava previsto na lei que nós aprovamos. Foi feito o auxílio para empresários, né, para evitar a quebradeira das empresas aí com o fechamento do comércio. Nós conseguimos aprovar auxílio para estados e municípios. O que chegou de dinheiro nesses pequenos municípios aí não é brincadeira. Então o governo fez a sua parte para manter a coisa em funcionamento, para não prejudicar a vida financeira dos pequenos municípios. Porque você sabe que tem prefeituras lá na nossa região que sobrevive apenas do que chega do governo federal. Verdade. Né? E a arrecadação caindo, evidentemente, o FPM também cai. Né? Então, o governo criou essa linha de auxílio e foi feito esse auxílio que garantiu a sobrevivência de muitos municípios. A gente tem região lá, tem municípios na região que não atrasaram um dia sequer o pagamento, que não diminuíram sequer R$1 do salário dos seus servidores, graças ao auxílio que veio do governo federal. Então, eu acho que com a retomada aos poucos da vida, né, normal, da vida pós-pandemia, a gente não vai ter muitas dificuldades, inclusive na área da saúde. Nós vamos sair dessa pandemia com hospitais equipados, com hospitais bem estruturados, o que não acontecia antes, né? Então, a pandemia proporcionou isso aos pequenos municípios. Vou dar como exemplo aqui o município de Brejão,
É um município pequeno, lá perto de Garanhuns, que hoje, no seu hospital, tem até uma estrutura de semi-UTI, que não tinha antes, né? Foi implantada agora com os recursos conseguidos através da pandemia. Então, quando a pandemia passar, o hospital vai ficar, né? Então, a população daquele município vai ter um equipamento mais estruturado do que tinha antes da pandemia. E se você for colocar isso, espalhar essa realidade pelo resto do mapa, você vai ver que a saúde vai sair bem melhor do que entrou. Os gestores que souberam aproveitar esse recurso, vai ter a sua cidade realmente aqueles melhorada, que empregaram corretamente, né? Agora, aqueles outros que pegaram dinheiro só para fazer uso próprio, né, para praticar atos de corrupção, infelizmente, eles vão ter que se ver com a justiça e o povo é que vai pagar essa conta depois. Falar em prefeitura, estamos no ano eleitoral, os prefeitos são importantes para que o país avance. O senhor vai trabalhar muito lá na região? Tem alguma cidade em especial que o senhor vai trabalhar para ajudar a eleger prefeito? Olha, eu tenho trabalhado muito em todo o estado e foi bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas, às vezes, não percebem a importância desse momento eleitoral para a vida de todo cidadão. Veja bem, eu ouvi falar muito, dizendo, não é hora de falar em política, não é hora de falar em eleição, é hora de salvar vidas. Ok, concordo. Mas nós temos aí muitos prefeitos em fim de mandato. E o povo vai às urnas escolher quem vai governar os seus municípios a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Como é que nós não vamos falar em política? Se em janeiro do próximo ano, quando os novos prefeitos assumirem, quando os novos vereadores assumirem, nós ainda estaremos saindo dessa pandemia. Ou seja, é importante e é fundamental que a população analise muito bem, muito mais do que em outras eleições, é muito mais importante hoje refletir, saber quem você vai votar para prefeito, porque você vai eleger alguém, né, que vai assumir o seu município em plena pandemia, numa crise de saúde. Quem é que tem preparo para isso? Será que aquele laranja, né, do prefeito que está saindo, que já roubou tanto, tem preparo para isso? Né? Então, é fundamental que se pense. Eu tenho tido essa preocupação nas minhas redes sociais de fazer esse alerta à população. A eleição de 2020 é, do ponto de vista histórico, a eleição mais importante dos últimos anos. Por isso que, na hora de votar, na hora de chegar na urna, o cidadão tem que saber que está escolhendo ali alguém para conduzir os destinos do seu município em plena pandemia. O deputado está chamando a atenção para um assunto muito relevante. Eu conversei essa semana com um especialista em campanha eleitoral. Ele disse que 70% da população não está interessada em votar. Mas é o que o deputado está falando. Não adianta você ter aqui um deputado federal que briga, como o deputado Fernando Rodolfo, para levar recursos para a cidade, se ela não for bem aplicada aí no seu município. Então faz toda a diferença. Quem cuida do cheque que o deputado manda para lá é o seu prefeito, os seus vereadores. Então é muito importante que você esteja atento e se encoraje para ir votar no próximo pleito. Deputado, suas considerações finais para os nossos telespectadores no Brasil inteiro, em especial na nossa região Nordeste. Olha, eu queria agradecer a você, a todos os seus telespectadores aí pela honrosa audiência, dizer que ainda há esperança para o Brasil. Eu tenho procurado aqui no meu mandato devolver a confiança que me foi depositada nas urnas através das ações do meu mandato. Eu sou um deputado que divulga as ações semanalmente. Eu faço uma prestação de contas porque isso é dever de todo homem público. Eu represento uma população e eu preciso estar perto dessa população para entender os dilemas, para saber onde dói. E mais do que isso, é estar perto do povo. É igual um médico quando vai consultar um paciente. Ele precisa saber onde é que dói para ele passar o remédio certo. Então o deputado tem que estar perto do povo, tem que conhecer as suas dores, tem que conhecer os seus anseios para trazer a solução aqui no Congresso Nacional. E é isso que eu tenho feito. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos a gentileza do deputado, combativo deputado, produtivo deputado Fernando Rodolfo, meu conterrâneo, Pernambuco, e especialmente a você que nos acompanhou até agora, convidando a você para estar amanhã de novo com a gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos muito agradecer o carinho da sua audiência. Foi muito bom ter a senhora aí com a gente, ter o senhor acompanhando aí com a gente. Quero desejar que você tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, junto aí com seus familiares. Amanhã, quero muito poder contar com a sua audiência mais uma vez. E se você puder, continue assistindo a programação da TV Com Brasil. Aqui tem programa sobre pet shopping, sobre carros antigos, sobre cinema. Tem o Café com Selinho, né, do Marcelo Camargo. Então, muita coisa boa aqui na tela da TV Com Brasil. Amanhã estaremos aqui de volta ao meio-dia e contamos mais uma vez com você. Um abraço carinhoso e até a próxima.